Queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 101, palavra do Senhor que nós vamos refletir juntos nesta noite. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós queremos pedir que os irmãos lembrem-se de orar pela Dona Geralda. O pastor Euclêmio compartilhou no grupo da igreja. Dona Geralda é a mãe da irmã Marlene. Muitos aqui a conhecem, ela já esteve aqui por muitas vezes, está com quase 90 anos. E ela foi encontrada em casa essa semana, tinha caído, batido a cabeça, tinha desmaiado com um grave quadro de infecção. Pela graça de Deus, ela está sendo muito bem cuidada, está na UTI, mas requer as nossas orações. Um quadro complicado para a medicina, mas nós confiamos no nosso Deus. Não há nada impossível para Ele. Ao mesmo tempo, nós pedimos que o Senhor console, conforte, cuide do nosso coração, dê paz ao nosso coração nesse momento. É por isso, então, que o pastor Euclêmio e a irmã Marlene não estão conosco nesta noite, nesse final de semana. Foram até Goiás, estão ali juntamente com a família, cuidando e dando todo o apoio para a Dona Geralda. Lembremos de orar por outras pessoas que precisam das nossas orações. Continuemos orando pela nossa irmã Isabel Toller, outros irmãos nossos que estão com dengue, suspeita de dengue, se recuperando da dengue, não apenas os nossos irmãos, mas essa situação difícil aqui na nossa cidade, orando por aqueles que estão ainda enlutados. Lembramos nosso irmão Zé Augusto, que está aqui conosco, outros irmãos, que Deus continue confortando os corações dessas pessoas. Meus irmãos, deixa eu aproveitar e falar do encontro de casais. Quantos estavam aqui na sexta-feira? Vários casais estiveram aqui, temos algumas fotos ali. Nós tínhamos quase 40 pessoas, quase 20 casais participando, um tempo muito bom, em que tanto casais recém-casados, casais casados há 30, 40 anos, estiveram juntos e pudemos então aprender juntos, trocar experiências juntos. Tem mais fotos ali, eu tinha passado duas, acho que elas se multiplicaram ali, e os irmãos podem ver um pouquinho do que foi o encontro de casais. Casais que ainda não têm filhos, casais que já são avós, casais que estão à espera dos filhos e casais que estão começando essa bela jornada. Sempre na última sexta-feira do mês nós temos o encontro dos casais. Se programe para você participar conosco. E falando sobre família, sobre os ministérios que nós temos, na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós vamos ter mais um Papo de Mãe, dessa vez com a nossa irmã Márcia Calazans, que vai falar. Então, sábado, falei sexta? Sábado, às 17 horas, 5 horas da tarde, as mamães estão convidadas, as mamães que têm filhos pequenos ou filhos maiores, estão convidadas para estarem aqui. E com certeza Deus vai usar a vida da nossa irmã Márcia Calazans para compartilhar a palavra de Deus. Salmo 101. Talvez vocês conhecem muito bem o ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. Mas talvez nós poderíamos adaptar esse ditado e dizer: diga-me onde vives e direi quem és. Talvez pessoas que o conhecem no trabalho, se fossem conhecê-lo na sua casa, teriam um grande susto. Talvez pessoas que o conhecem na faculdade, o conhecem na igreja, e fossem passar talvez um dia, uma noite, perceberiam que talvez você seja uma pessoa diferente em casa do que você é em outros lugares. Por isso que nessa noite nós vamos olhar para o Salmo 101 e nós vamos ver que uma vida íntegra, ela começa em casa. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós vivemos um período da nossa história, um período de grande violência, um período de imoralidade no nosso país, um período em que procuramos e muitas vezes não achamos homens e mulheres de caráter. E nós entendemos em parte o porquê o mundo procura preencher o vazio em seu coração por esses meios. Mas é difícil de compreender como os filhos de Deus permitem muitas vezes que a violência, a imoralidade, a falta de caráter e a falta de integridade invadam seus lares. Ao pensarmos nisso, nós não podemos sair do mundo. Talvez até gostaríamos de viver isolados como irmãos em Cristo. Isso acontecerá nos céus. Mas enquanto aqui estamos na terra, representantes de Jesus, nós não podemos sair do mundo, mas fica uma pergunta para nós: será que precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa? E muitas vezes, em nome do entretenimento, acabamos nos tornando como o mundo.
em nome do lazer, em nome de não ofendermos pessoas. E saiba que essa é uma grande tensão da vida cristã. E é uma grande tensão da vida cristã que nós encontramos, não apenas nos nossos dias, mas uma grande tensão da vida cristã que nós encontramos em vários textos da palavra de Deus. E nele nós vemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vemos que nós devemos ser inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós olhamos para o texto, para a palavra de Deus, e nós vemos que nós devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, nos guardar incontaminados do mundo e outros textos. Mas será que tudo isso é possível? Será que isso é uma grande utopia? Será que isso foi possível para alguns homens e mulheres de Deus no passado, mas não na geração, nos tempos em que nós vivemos? É possível nós sermos puros e santos num mundo em que somos bombardeados diariamente por tamanha perversidade? É possível sermos íntegros num mundo de corrupção? É possível nós sermos puros num mundo de sedução? E o Salmo 101 nos dá a resposta: sim, é possível. Mas como isso é possível? Isso é possível porque a integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, a começar em nossa casa. Nós podemos ver isso aqui na tela e você precisa guardar muito bem isso no seu coração nesta noite. É o que nós vamos ler no Salmo 101. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante, o coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua poderosa palavra, 3 vezes santa, palavra que não vem de homem, mas palavra que vem do coração do Senhor. Portanto, nós pedimos que nesta noite, a palavra do Senhor possa vir de encontro ao nosso coração, às nossas mentes, e que ela possa primeiramente mostrar-nos quem Tu és, e possa então nos conduzir pelos Teus caminhos, movendo, influenciando-nos, convencendo-nos daquilo que o Senhor está a nos mostrar. E que nós possamos amar ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, ouvindo, nos atentando e obedecendo e praticando a Tua palavra. Porque sabemos que ela trará vida para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Sabemos que o Senhor não coloca um peso tão pesado em nós. O Senhor nos ajudará, o Senhor nos dará graça, será misericordioso e nos ajudará então a vivermos vidas íntegras, começando em nós, no nosso coração, na nossa casa e espelhando e espalhando a Tua glória onde o Senhor tem nos colocado. Ajuda-nos, Senhor. E nós assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Mês de maio, normalmente, as igrejas batistas voltam seus olhos para as famílias. E nós, então, no mês de maio, costumamos refletir em textos bíblicos que nos mostram verdades preciosas a respeito da família como projeto de Deus.
E ao olharmos para o Salmo 101, salmo escrito pelo rei Davi, nós vemos que esse salmo reflete um desejo profundo no coração do rei Davi de ter um coração íntegro e de ter um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens. Quando nós pensamos nisso, integridade de caráter começa no lar, não no trabalho, não na comunidade ou na igreja. A integridade de caráter começa em nós, no nosso coração, e então se reflete a partir do lar, no trabalho, na comunidade e na igreja. Como nós já vimos, a família, o lar, a casa, é onde normalmente o ataque do inimigo começa contra nós. E é por isso então que a integridade, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, no contexto do lar, tem repercussões em todas as áreas da nossa vida e vai refletir na nossa sociedade. Quando nós pensamos nisso, infelizmente, nós ficamos mais e mais cegos a esses assaltos, a esses perigos que acontecem na nossa própria sala de estar. É por isso que nós precisamos sempre abrir os nossos olhos para uma guerra espiritual que nos cerca. Porque a alma da nossa família, a alma dos nossos filhos estarão em jogo. A integridade dos nossos lares pode estar em perigo. E, infelizmente, meus irmãos, na vida real, ao pensarmos no rei Davi, nós conhecemos muito bem a sua história, sabemos que ele deixou muito a desejar no cumprimento das suas responsabilidades como líder do lar. E ao sabermos disso, olhando para a própria história do rei Davi, é que nós devemos então saber que somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de cumprir esses altos padrões de integridade. E nessa noite, ao nós olharmos para o Salmo 101, nós vamos pedir a Ele que nos ajude a vivermos vidas íntegras. Contudo, nós devemos nos lembrar que esse Salmo, escrito pelo rei Davi, ele nos apresenta algumas lições muito preciosas sobre a nossa responsabilidade como súditos do Rei Jesus, como discípulos de Jesus Cristo. E essa é a nova vida que Jesus, ele quer viver por meio de nós. Uma vida de integridade, seja em casa ou na sociedade, na comunidade, seja com a família, seja com os amigos. É por isso que hoje à noite nós vamos ver que existem pelo menos, ao olharmos para esse salmo, 3 esferas onde a integridade cristã se manifesta. E nós vamos ver que nessas 3 esferas, a integridade se manifesta em 3 Cs. Isso nos ajuda a lembrarmos do que vamos ver nessa noite. Ela se manifesta, a integridade cristã, em Cristo, em casa e com os nossos companheiros. É por isso que na primeira esfera, nós vamos ver que a integridade cristã se revela em Cristo. Isso está no primeiro e no segundo versículo, na primeira parte, quando então diz assim a palavra do Senhor: cantarei a bondade, contarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição, quando virás ao meu encontro. Quando nós olhamos esses primeiros versículos, vendo que a integridade cristã se revela em Cristo, o salmista ele reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra é o próprio Senhor. É o amor fiel do Senhor, baseado na sua aliança para conosco, baseado não na nossa justiça, mas baseado na justiça de Deus. E como nós aprendemos no Novo Testamento, Jesus é o único que pode criar esse tipo de integridade no nosso lar. Nós costumamos ver tantos apelos para que os cristãos eles tenham uma vida santa, mas muitas vezes nos enganamos quando nós passamos a imagem de que isso vem apenas pelo esforço humano, pelas disciplinas da vida cristã, tentando um pouco mais, lendo um pouco mais a Bíblia, orando um pouco mais, jejuando mais, sendo mais ativo na igreja, testemunhando mais, para que finalmente então Deus se agrade de nós. Mas o que nós sabemos, apesar de todas essas coisas serem reflexo, e devem ser reflexo de um coração íntegro diante de Deus,
nós sabemos que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus, como diz Isaías. A verdadeira motivação da vida cristã já foi derramada, já foi dada sobre nós em Cristo. É por isso que gratidão e não culpa, graça e não apenas pelo nosso próprio esforço humano é que são o combustível da vida cristã. Porque a nossa justiça, ela depende única e exclusivamente de Cristo e da sua obra na cruz por nós. É por isso então que a nossa identificação com Jesus, representada no batismo, nos lembra que nós fomos crucificados e ressuscitados com Cristo. E que a vida que vivemos agora é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. E é por isso que quando nós olhamos então para o Salmo 101, a primeira parte do versículo 2 revela um anseio do salmista por uma vida santa diante de Deus. Ele dependia exclusivamente da bondade e da justiça, não dele, mas de Deus. E é por isso que ele fixava então a sua esperança num caráter irrepreensível de Deus. Mas logo ele descobriu que essa vida era como uma miragem no deserto, se vivida apenas pelo seu próprio esforço, na força do seu braço, na sua própria capacidade. Quanto mais ele tentava se aproximar, mais distante o alvo parecia. Tentava chegar ao pote de ouro da santidade, mas parece que tudo era ilusório. É por isso que ele clama, dizendo: quando virás ao meu encontro? Quando virás ter comigo? Porque sozinho eu não consigo. Por mim mesmo eu jamais terei uma vida íntegra, por mais que eu tente. E quando nós pensamos nessa grande verdade do salmista no Antigo Testamento, nós nos lembramos da palavra de Paulo que ecoa aos nossos ouvidos. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, 19, 24, eu vou ler com os irmãos, quando diz: porque eu sei que a mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem-estar em mim, não porém o efetuá-lo, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós, que somos os leitores do Novo Testamento, participantes da dispensação dessa graça, fazemos parte da igreja, nós temos a resposta. Deus veio ter conosco. E Deus veio ter conosco na pessoa do Emanuel, Deus conosco. O verbo que se fez carne e que habitou entre nós, aquele que hoje habita em nós pelo seu Espírito Santo e que então nos capacita. Sem Ele, sem Jesus Cristo em nós, sem a salvação nos dada por meio da graça, nós jamais conseguiremos ter uma vida íntegra. Sem Cristo, jamais viveremos vidas íntegras. É por isso que Paulo, no capítulo 7, versículo 24, versículo 25, ele vai dizer: como sou miserável. Quando Paulo ele desvia o olhar na sua argumentação de Deus e olha para si, olha para a humanidade, faz uma leitura do tempo em que ele estava vivendo, ele não chega a outra conclusão a não ser dizer: como eu sou miserável. E assim é todo homem, assim é toda pessoa sem Cristo. E ele diz: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. E no versículo 8:1 de Romanos, ele vai dizer: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Talvez você tenha buscado viver uma vida íntegra. Talvez você tenha buscado ser um marido, uma esposa fiel, um bom filho, uma pessoa justa diante da sociedade, uma pessoa que honra com compromisso, com aliança feita diante de Deus no altar, mas a sua mente está sempre lutando.
olhando para aquilo que não deveria olhar, flertando com aquilo que não deveria flertar. Somente em Cristo é possível nós vivermos essa integridade, começando em nós, começando na nossa casa e irradiando para todos os lugares. Onde, porém, se manifesta essa integridade cristã de forma prática? O restante do Salmo, meus irmãos, expressa essa motivação em outras duas esferas, onde a vida de Cristo deve se manifestar no cristão. E nós vamos ver que uma das formas dessa integridade cristã em Cristo, primeiramente se manifestar é em casa. E é o que nós vemos na segunda esfera, que está do versículo 2, parte B, até o versículo 4, mostrando que a integridade cristã se revela em casa. Diz assim a sequência do texto, parte B do versículo 2, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. E a oração de Davi continua. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. E meus irmãos, quando nós olhamos aqui para esta passagem bíblica, mostrando que a integridade cristã que se revela em Cristo, ela é primeiramente demonstrada em casa, o salmista expressa um profundo desejo do coração dele de revelar a bondade e a justiça do Rei divino no contexto mais íntimo da sua vida, o lar. E ele começa com a casa, porque é justamente em casa que nós revelamos a realidade de quem nós somos. É por isso que o verdadeiro avivamento, ele manifesta-se primeiramente não nas atividades da igreja, não nos cultos da igreja, não em manifestações supostamente vindas do Espírito Santo de Deus, mas o verdadeiro avivamento, ele manifesta-se primeiramente no lar. O homem de Deus não é necessariamente aquele que prega com poder e ele dirige um louvor arrepiante, ele jejua e ora por horas, ele é aquele que sempre entrega folhetos evangelísticos a todos que encontra. Tudo isso é bom, mas quando ele vem do coração que é guiado, que é tratado, que tem intimidade, que conhece a Deus, o verdadeiro avivamento, ele vem quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para conformar o povo de Deus à imagem dele. E isso começa não quando as pessoas estão nos vendo, isso começa quando nós estamos na mais intimidade, quando nós estamos em casa, quando nós estamos no nosso lar. Isso acontece quando de forma sobrenatural Deus muda as tendências naturais do nosso coração. E então ele nos transforma, não de fora para dentro, ele nos transforma de dentro para fora. E aí sim nós então experimentamos o que é o verdadeiro avivamento. Algo que estava morto e agora tem vida. Algo que antes não era manifestado, mas agora manifesta. Cristo que não era visto, mas agora é visto na nossa vida, a partir do lar e se espalhando para todos os outros lugares e ambientes onde passamos. Portanto, quando de forma sobrenatural Deus muda as tendências naturais, as inclinações naturais do nosso coração e nos transforma de dentro para fora, experimentamos o verdadeiro avivamento. Mulheres que então são auxiliadoras dos seus maridos, que respeitam seus maridos e seguem a sua liderança segundo a liderança de Jesus Cristo. Homens que em vez de oprimir suas esposas de forma insensível, homens que se sacrificam abrindo mão de supostos direitos e privilégios para servir a sua família e fazer em amor, e fazer tal como Jesus fez, de maneira sacrificial, colocando a esposa, os filhos em primeiro lugar, servindo-os e não apenas chegando em casa e sendo o rei, querendo ser servido apenas. Essa transformação sobrenatural,
que vai acontecendo em casa quando Cristo está em casa. Faz com que filhos honrem e obedeçam a seus pais, ao invés de desobedecê-los, desonrá-los. Faz com que pais invistam em seus filhos, deixando o que há de mais precioso para os seus filhos, que não são bens materiais. Pais que vão investir em seus filhos, discipulando-os, vivendo e mostrando Cristo, disciplinando-os em amor, tal como Deus que só disciplina os seus filhos a quem ama. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento manifesta-se primeiro na sua casa e na minha casa. O verdadeiro avivamento não vai acontecer primeiramente num espaço como esse. Vai acontecer primeiramente em corações, no ambiente mais íntimo das suas vidas. Você quer fazer parte de um avivamento? Mesmo em dias terríveis, mesmo em dias em que parece que não há mais solução, esperança em quem ou ao que se agarrar, permita que Jesus transforme o seu lar pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que hoje, mais do que nunca, Deus está chamando famílias para serem corajosas, para enfrentarem a maré, remarem contra a maré, para irem contra a multidão que tolera o mal dentro da sua própria casa, que baixa a guarda e dá ao diabo livre acesso aos seus filhos. Mas como a vida de Jesus revela-se em casa? E o texto ele continua nos dando dicas. Ele vai mostrar nos versículos 2 e 3 que nós devemos tomar cuidado com os olhos. Temos tomado cuidado com os nossos próprios olhos. O que os nossos olhos têm visto? O que os olhos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, estão expostos? O versículo 4 vai dizer que devemos evitar o mal. Por qual caminho temos percorrido? Você sabe, o caminho que o seu cônjuge tem percorrido, seja em casa, em tudo que ele está exposto, seja na faculdade, seja com os vizinhos, seja com os amigos, seja em qualquer outro ambiente. Você sabe onde o seu filho tem andado, tem caminhado. Como a vida de Jesus se revela em casa, temos que tomar cuidado com os nossos olhos, temos que evitar o que é mal. Mas a terceira e última esfera nos mostra que a integridade cristã, ela se revela nos companheiros, ou nas amizades. É isso que diz o versículo 5 até o versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis à terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. E ao olharmos então para esses textos, nós vemos que a integridade cristã, ela primeiramente se revela quando Cristo vive em nós. E então, quando Cristo vive em nós, primeiramente Ele vai viver no nosso lar. Ele vai viver na nossa casa. E a partir do nosso lar, da nossa casa, famílias fortes vão então fazer com que isso se manifeste através das nossas relações com os nossos amigos, com os nossos companheiros aonde o Senhor tem nos colocado. E aqui, meus irmãos, o salmista, ele revela mais uma esfera onde a integridade de Cristo se manifesta. A integridade cristã, ela começa com Cristo em nós, estende-se à nossa casa e família, mas influencia também a nossa comunidade, a nossa sociedade, os nossos amigos. É por isso que os versículos que nós lemos, versículos 5 ao 8, falam das pessoas que ele escolheu, que Davi escolheu como amigos na sociedade que ele vivia. E como líder, e como rei de Israel, Davi ele vivia o que Provérbios capítulo 13, versículo 20 nos diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É por isso que a integridade cristã, meus irmãos, revela-se em primeiro lugar em casa, mas também se revela nas nossas amizades, nas pessoas que nós admitimos como influência na nossa vida.
E é por isso que o salmista lista 4 tipos de pessoas que ele evitava. Será que na nossa lista nós temos evitado tais pessoas? Será que nessa lista nós temos sido essas pessoas? E ele vai dizer então, no versículo 5, que ele evitava os fofoqueiros. Na parte B do versículo 5 ele vai dizer que ele evitava os arrogantes. No versículo 7 ele vai dizer que ele evitava os enganosos e os mentirosos. Temos evitado, temos analisado, temos visto quais são as pessoas que têm tido influência na nossa vida e que pouco a pouco minam a nossa integridade, a nossa santidade, não apenas nossa, mas dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Outros textos nos lembram da importância do cuidado com as nossas amizades. Nós poderíamos citar um texto clássico, um ditado que Paulo nos traz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, quando ele nos diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas citam esse texto dizendo, como diz na palavra do Senhor, diga-me quem tu andas, que eu direi quem és. Talvez não passou tão longe assim, mas o ditado bíblico nos diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Assim, meus irmãos, as nossas amizades têm a capacidade ou de nos aperfeiçoar, ou de nos destruir, ou de nos aproximar de Deus, ou de nos distanciar de Deus. E enquanto isso, o salmista ele procura então andar com as pessoas chamadas fiéis, como diz o versículo 6, em outras palavras. Ele mantinha um padrão ético e moral muito alto, muito elevado. Os seus negócios não foram contaminados pela sujeira de sócios sonegadores, seus conselheiros. Eram as pessoas humildes e fiéis a Deus. Isso, portanto, constitui um desafio muito grande para aqueles que foram chamados por Deus para liderarem o lar e liderarem a igreja. Afinal de contas, nós estamos diante de um salmo escrito por um líder para outros líderes. E o líder ele deve estabelecer esse exemplo de integridade que resplandece a vida de Cristo. Porque o líder é aquele que vai estar à frente, é aquele que as pessoas vão olhar, ele vai ser um modelo, ele vai ser um reflexo e, portanto, o líder estabelece esse exemplo de integridade que deve resplandecer a vida de Cristo. O homem de Deus ele é reconhecido não somente por aquilo de que foge, mas por aquilo que ele coloca como alvo, aquilo que ele persegue, aquilo que é um padrão, aquilo que não desvia por nada. Portanto, qual tem sido o nosso alvo, o nosso padrão, aquilo que nos dá segurança, aquilo que não nos faz olhar para os lados e nos faz seguir adiante mesmo com os perigos, as dúvidas, as incertezas. Essas qualidades, meus irmãos, qualidade de integridade, como nós já falamos, são impossíveis para nós em nossa própria força. Quanto mais nós andamos na luz de Cristo, sabe o que acontece? Mais manchas do pecado percebemos em nossa vida. Porque a luz de Cristo vai iluminando. Portanto, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 27, sabemos que perfeição é impossível, mas é o nosso alvo. Cristo em vós, a esperança da glória. É por isso então que Deus nos chama para uma vida de integridade. Nas duas esferas que mais formam o nosso caráter, em casa e com os nossos amigos. Pensando em como nós podemos aplicar essa palavra de Deus na nossa vida. Muitos hoje oram por um avivamento, mas o que nós vemos é que poucos realmente querem pagar o preço para serem radicalmente diferentes do mundo, como nos diz, por exemplo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovem a vossa mente. Que Deus nos dê coragem. E que Deus nos dê coragem para que nós possamos permitir que Cristo, o Filho de Deus, que como nós trouxemos a nossa mente nesta noite, entregou a sua vida por nós para que nós pudéssemos ter uma nova vida.
entregou a sua vida por nós, mas ele não ficou naquele túmulo ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E hoje ele está à destra do Pai, ele é o nosso advogado, e ele então nos dá a possibilidade, as forças necessárias, o exemplo para que nós possamos viver uma vida de integridade. Que Deus nos dê coragem para permitir que Cristo viva a sua vida por meio de nós em todas as áreas da nossa vida. Como nós falamos, não podemos e nem devemos sair do mundo, porém não devemos trazer o mundo para dentro da nossa casa. Porque a integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, a começar em nossa casa. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Talvez nessa noite, a palavra do Senhor falou profundamente ao seu coração. E talvez você se pegou pensando, será que se as pessoas que me conhecem fora de casa e passassem um dia apenas em casa, o que elas diriam a meu respeito? Talvez você está com um sentimento de culpa. Mas o convite nesta noite da palavra de Deus é que você possa olhar não para você mesmo, não para o seu coração, não para os seus pecados, não para as suas tentativas frustradas, mas para que você olhe para Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que viveu entre nós, aquele que não pecou, e ele nos deixa um exemplo de perseverança, de obediência ao Pai, de amor ao Pai que nós podemos trilhar. Olhe para Cristo, não olhe para si, não olhe para o lado, não olhe para o seu cônjuge, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação desafiadora ou desesperadora, olhe para Cristo. E Cristo então virá ao seu encontro, e Cristo então transformará a sua casa, e Cristo então transformará a sua vida, os seus passos, os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas amizades. Olhe para Cristo, para que a vida de Cristo seja vivida em você, por meio de você, começando no seu lar.